Evangelho segundo João, capítulo 14, do 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus grandioso em obras, maravilhoso em conselhos e magnífico em poder, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. Também por habitarmos em um país que se prega com liberdade. Nós agradecemos ao Senhor porque ela é viva, a palavra do Senhor é perfeita, ela é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto, mais uma vez, o Senhor coordena os pensamentos dele, as palavras que ele irá proferir logo mais, e que possamos todos estar atentos a ouvir com fé, para que possamos sair esta noite aqui da Igreja Batista Metropolitana, edificados espiritualmente. São esses pedidos que fazemos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto no livro de João. E eu quero falar esta noite sobre o tema Na Casa de Meu Pai. Na Casa de Meu Pai. Jesus, aqui nós lemos em João capítulo 14, ele está consolando, ele está confortando os seus apóstolos. Se a gente dá uma olhada, nós não faremos, mas se a gente olhar no versículo anterior, nós vamos ver que a ocasião é a última ceia, em que os apóstolos e discípulos estão reunidos para ter a última refeição com Cristo, antes que ele fosse preso e julgado e torturado e crucificado. E apesar de ele saber do que está a caminho, Jesus havia dito para Pedro alguns dias antes que ele iria ser preso e ele seria morto, e ele sabia qual seria o modo de sua morte, ele sabia o quão ele iria sofrer. Mas apesar de tudo isso, de ele ser aquele que ia passar por todo aquele martírio, era ele, Jesus, que estava confortando os seus discípulos. Os seus discípulos não iam ser presos ou mortos ou nada, ia ser Cristo que ia ser preso e morto, e ia sofrer, ia ser chicoteado, ia ser crucificado com uma coroa de espinhos, teria sua barba e seu cabelo arrancado pelos soldados romanos. Mas mesmo assim ele estava confortando, ele estava consolando os seus discípulos, ele não estava esperando ser consolado. Nós lemos aqui no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Ele falou, não se perturbem, não fiquem preocupados, não fiquem chateados, não tenham medo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está confortando, e para a gente entender exatamente o que Jesus está falando aqui, ao proferir essas palavras no versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. A gente tem que entender os costumes daquela época. Naquela época, quando havia um noivado, estou aproveitando aqui a carona da ocasião, quando havia um noivado, funcionava da seguinte forma: o noivo contactava o pai da noiva, e quando estava acertado o noivado, o noivo então iria embora para a casa do seu pai. E naquela época o costume, as pessoas tinham especialmente o povo judeu, cada um tinha a herança que receberam na época da terra prometida, então cada família tinha a sua herança. Então o noivo ia para a casa do seu pai, para a propriedade do seu pai, não está falando literalmente a casa onde ele morava, mas a propriedade, a parcela de terra, digamos assim, do seu pai. E lá o noivo iria construir uma casa, e o noivo não voltaria mais para pegar a noiva ou ver a noiva, até que a casa estivesse pronta.
E quando a casa estivesse pronta, então o noivo voltaria e tomaria a sua noiva, e eles então casariam e iriam morar na casa que o noivo havia preparado, na casa do seu pai. Está aí o tema da mensagem, na casa de meu pai. Esse sentido é o que nós temos aqui em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, onde Jesus está fazendo aqui referência a um noivado. Ao noivado, ele falou: eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E o versículo 3 fala: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Aqui ele está falando justamente sobre o noivado. O noivado no contexto bíblico, ele tem o mesmo peso, o mesmo compromisso do que um casamento. Muito importante você notar isso. O noivado, biblicamente, quando você noivava, você estava praticamente, para todos os efeitos de compromisso, você estava casado. Você não ia morar um com o outro, mas você estava praticamente casado. Era muito difícil, muito raro, muito complicado romper o noivado. Porque o noivado era algo muito pesado. A gente pode ver isso aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18, na ocasião entre Maria e José, a mãe de Jesus, e o padrasto de Jesus. Mateus 1, 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ou seja, eles não tinham se juntado, não tinham casado, estavam desposados, estavam noivos, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, então intentou deixá-la secretamente. Note que interessante que aqui ele era esposado, José era o noivo. No entanto, o noivo é chamado de quê? Marido. Lemos aqui de novo, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido o Espírito Santo. Então José é seu marido. Você veja como o noivado carregava um peso, um compromisso. Eles não estavam casados, mas já se chamava o noivo de marido. De marido. Não estavam casados, não tinham se juntado. Estavam só desposados, mas já era chamado de marido. Mateus 19, versículo 8. Jesus falando sobre casamento. Disse-lhes ele, no caso de Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Aqui Jesus está falando sobre a dissolução de um casamento. Ele usa aqui a palavra repudiar. Essa palavra repudiar é a mesma palavra que a gente lê lá em Mateus 1,18, quando falou que José ia deixá-la. Essa palavra deixá-la e essa palavra repudiar, no grego é a mesma palavra. É a mesma palavra. O que José está dizendo é o seguinte: eu sou noivo, mas me chamam de marido, e eu estou disposto, eu estou pronto a divorciar. Gente, eles não eram casados. Mas se você rompia o noivado, era como um divórcio. Se um noivo deixava a noiva, era como um divórcio. Tanto que o noivo era chamado de marido. Tudo isso para ilustrar o que Jesus está falando. Ele falou: não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas. Ele falou: eu sou o noivo, eu vou preparar morada. E do mesmo jeito que o noivo, ele está ligado e colado à noiva, eu estou ligado e colado a vocês, e eu voltarei para levá-los comigo para a casa do meu pai, que eu estou a preparar. Assim é o relacionamento da igreja com Cristo. Jesus aqui em João 14 está falando sobre ir e preparar um lugar e vir buscar. Ele está falando: vim buscar a sua igreja. Está falando sobre vir buscar aqueles que são seus, a noiva de Cristo. A igreja, a noiva de Cristo. E essa noiva de Cristo é composta por todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, eles serão buscados. Jesus, ele está falando aqui, na casa do meu pai, muitas moradas. Ele falou: eu estou indo preparar morada, e ele foi. Alguém viu Jesus recentemente?
Não, Jesus foi. Mas a qualquer momento Jesus está prestes a voltar. Ele está prestes a retornar. Ele está prestes a vir buscar os seus, para levar para esse lugar, na casa do Pai dele, onde ele preparou morada, onde ele vem preparando morada, já há mais de 2000 anos. Essa grande e gloriosa volta, que ele falou que vai haver. Jesus falou que eu vou, mas eu voltarei para buscá-los. Nós lemos no versículo 3 aqui: e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você gostaria de estar no céu com Cristo? Você gostaria de ter a certeza de que Jesus está falando que Ele vem buscar os seus, para levá-los para o céu, onde Deus habita, para a morada do Pai dele, onde Ele preparou lugar para todo aquele que nele crê? Porque Ele está voltando. Ele está voltando. A Bíblia chama esse evento de arrebatamento. Arrebatamento significa o levar. Ele vai pegar, vai levantar, ele vai retirar desse mundo, vai arrebatar deste mundo a sua noiva. Era sobre isso que Cristo está falando em João capítulo 14. Ele vai voltar e vai levar. Ele vai voltar nos ares e ele vai nos levar, todo aquele que o tem como Salvador. E isso pode acontecer a qualquer momento. Profeticamente falando, a última coisa que faltava acontecer para que a volta de Cristo fosse possível, aconteceu no dia 14 de maio de 1948. No dia 14 de maio de 1948, aconteceu um evento único na história de toda a humanidade. Na história de todas as civilizações que existiram, dia 14 de maio de 1948, uma nação que havia desaparecido da face da terra, a nação de Israel. Em 14 de maio de 1948, uma nação que havia sido extinta, voltou, ressurgiu. E era a única peça profética que faltava para que o arrebatamento ocorresse. Isso já aconteceu desde 1948. A qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer dia, pode ocorrer o arrebatamento. E aqueles que não forem levados, ficarão aqui na terra. Aqueles que não são de Cristo, eles não vão ser levados, ficarão. E o problema é o seguinte: logo após o arrebatamento, logo após a volta de Cristo para levar os seus, a Bíblia ensina que haverá o anticristo. E o anticristo, ele vai reinar, vai governar a terra. A grande maioria das pessoas vai achar ele uma pessoa maravilhosa. Ele vai enganar e vai mentir. E todo mundo vai achar que ele é uma coisa muito boa. E ele vai se declarar Deus. Ele vai se declarar Cristo. Ele vai dizer: eu sou o Filho de Deus. E ele vai enganar muitos, mas não todos. E aqueles que não aceitarem como sendo o Filho de Deus, que ele não é, ele vai perseguir e perseguir até a morte. Até a morte. Você não vai querer estar aqui durante esse período. Você não vai querer estar aqui nesse período. Ah, pastor, mas sabe o que é? Porque hoje está muito complicado seguir a Cristo. Gente, se hoje é complicado seguir a Cristo, vocês não fazem ideia do que vai ser declarar-se seguidor de Cristo depois do arrebatamento. O anticristo irá caçar como animais aqueles que não confessam a Cristo. Vamos ter cuidado. Aqui Jesus está falando sobre esse arrebatamento. Os noivos nesse caso são Cristo e sua igreja. Eles estão esposados, colados, assim como Maria e José estavam colados, esposados, assim como Lucas e como Adriele, eles estão esposados, noivados. E Jesus foi preparar lugar para sua noiva, a igreja. Eu não estou falando aqui sobre uma religião.
Eu não estou falando aqui sobre uma igreja, uma placa de igreja isso ou aquilo. Estamos falando sobre aqueles que têm Cristo como Salvador. Vocês já ouviram isso antes, eu vou repetir aqui de novo com certeza. Igreja nenhuma salva ninguém, nem essa, nem aquela, nem nenhuma igreja. Não interessa o rótulo, não interessa a placa na frente, quem salva é Cristo. E essa igreja que Jesus vem buscar, Ele não vem buscar aqueles que pertencem à igreja X, Y, Z. Ele vem buscar aqueles que Ele conhece, aqueles que Ele sabe, aqueles que o aceitaram como Salvador de suas almas. Pastor, mas o que tem essa história a ver conosco? Essa história tem tudo a ver conosco, porque Jesus foi preparar um lugar. Versículo 2 nós lemos: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. A pergunta é, preparar lugar para quem? Preparar lugar para aqueles que creem em Deus e creem em Cristo. O versículo 1 fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Note que importante aqui, que não basta crer em Deus, é necessário crer em Cristo. É isso que ele fala aqui no versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. Terça-feira passada eu estava evangelizando, estava eu e, acho que foi o Gabriel, estava comigo. E eu falei com uma pessoa, e eu perguntei para essa pessoa: se você morresse hoje, você tem 100% de certeza que você iria para o céu? E a pessoa falou: eu acho que eu vou para o céu. Eu falei: eu não perguntei se você achava, eu perguntei se você tem certeza. Falou: não, eu acho que eu vou para o céu. Eu falei: por que você acha? E essa pessoa me respondeu algo que eu ouço muito isso. Ela falou assim: eu acho que eu vou para o céu porque eu creio em Deus. Aí eu falei: ah, você crê em Deus? Muito bom. Note que Jesus aqui está falando: credes em Deus, credes também em mim. Não basta só crer em Deus. Eu vou mostrar o porquê aqui. Tiago capítulo 2 e versículo 19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago falou: você crê em Deus? Muito bom. Os demônios creem em Deus e tremem. Tremem de quê? Eles tremem porque eles sabem quem Deus é. Eles tremem porque eles temem quem Deus é. Eles tremem porque eles sabem a condenação que nos aguarda. Você crê em Deus? Quantos de nós cremos em Deus e trememos? Tem alguém aqui tremendo? Demônios creem em Deus e tremem. Eu não vejo ninguém aqui tremendo. Gente, crer em Deus é importante, é bom, mas Jesus falou: se crê em Deus, crê também em mim. Por que é tão importante crer em Jesus? Versículo 6 de João 14 que nós lemos: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não crê em Cristo, você não vai ao Pai. E Jesus preparou morada na casa de quem? Na casa do Pai. Se você chegar na casa do Pai e falar: ei Deus, Pai, eu creio em você. Creu no meu filho? Não, mas eu creio em você, Deus. Deus vai dizer: pode dar meia volta e ir embora daqui. Deus não faria isso. Demônios vão entrar no céu? Não. Eles creem em Deus. Crer em Deus não leva ninguém para o céu. Agora, crer em Cristo leva. Jesus falou aqui: creis em Deus, crê também em mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Note aqui que Ele não fala que eu sou um caminho. Ele é o caminho. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Ele não é uma vida, Ele é a vida. Jesus é exclusivista. Ele não divide a glória com ninguém. Ele não divide o seu reino com ninguém. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador do universo. E se a gente não crê nele, estamos condenados. Estamos condenados. João 10, capítulo 30, Jesus falou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, nós somos um. O que nós lemos aqui na Bíblia sobre o que Deus preparou. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você já parou para pensar como é que vai ser o céu? Porque a Bíblia fala que não subiu na mente ou coração, o olho não viu, ouviu. A gente não faz ideia de quão maravilhoso vai ser o céu. Mas você vai apreciar o céu muito mais. Você vai valorizar o céu muito mais. Você vai se interessar no céu muito mais quando você perceber a alternativa do céu. Quando você e eu, quando nós morremos, ou nós vamos subir para o céu, ou nós vamos descer para o inferno. Você sabia que Cristo falou mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu? Sabe por quê? Porque ele sabe da realidade. Ele sabe da realidade e do horror e do sofrimento que é o inferno. E quando você percebe que Deus está oferecendo um lugar que é tão maravilhoso que nós não conseguimos sequer expressar. Paulo, ele foi apedrejado certa vez, morreu. Dá a entender que ele foi levado ao céu. E ele relata lá no livro de Coríntios, ele fala: eu fui levado para o céu e eu vi coisas que não é lícito eu falar. Essa palavra lícito quer dizer, não tem como eu falar, não existem palavras, não tem palavra humana, não tem referência humana para eu explicar para você como é o céu, o que foi que eu vi, de tão maravilhoso que é. E tente você explicar para alguém, tente explicar para uma pessoa cega uma cor. Não, é assim parecido com a cor de uma maçã. Eu nunca vi uma maçã na minha vida. Não, é como se fosse a cor do sangue. Não, mas eu nunca vi sangue. Como você explica para a pessoa cega cor? Como se explica para alguém um sabor que a pessoa nunca experimentou? Uma fruta, uma comida que você não tem referência. O céu é algo maravilhoso e Deus está preparando esse lugar. Pense nisso. Deus preparou esse mundo com toda a sua beleza, com toda a natureza, todos os animais e toda a grandeza desta terra. Ele preparou em 6 dias. Deus criou este mundo em 6 dias. Jesus já está há 2000 anos preparando um lugar. Gente, se Deus fez essa terra maravilhosa em 6 dias, o que Ele não fez? O que Ele não está fazendo há mais de 2000 anos? Gente, você não quer perder o céu. O céu é um lugar que você pode conhecer, você pode morar nele para toda a eternidade. Deus está lhe convidando, Deus pagou o preço, abriu o caminho para que você conheça o céu. E o céu é tão mais maravilhoso quando nós contemplamos a alternativa, que é um lugar de trevas e sofrimento, o lago de fogo. Você fala: pastor, mas isso aí não faz sentido. Como é que o lago de fogo, trevas, fogo da luz? Não. A chama mais quente, ela não dá luz. Quanto mais quente a chama, menos luz ela emite. Quer uma prova? Acenda uma vela. Qual a cor da chama de uma vela? Amarela. E ela clareia, tanto que a gente usa a vela para clarear. Muito bem. Pegue um maçarico. Se liga o maçarico, qual a cor da chama do maçarico? A pontinha é azul. A pontinha é azul. Mas aquilo é a pontinha da chama. O começo da chama, ela é o quê? Invisível. Não pense você que não tem chama ali. Não faça isso, crianças. Mas você pegar um maçarico, botar ele bem quente, e você passar o dedo naquela parte onde você não enxerga a chama, você vai perder o seu dedo. Porque ali tem a chama mais quente. E a chama mais quente, ela é invisível porque ela não emite luz. E o inferno é um lugar de trevas, porque são as chamas mais quentes, que não emitem luz, e portanto é sim um lugar de trevas, um lugar de chamas e trevas, um lugar de ranger e prantear,
um lugar de agonia eterna, um lugar de medo, onde não há descanso. Você não vai poder saciar sua sede e você vai ter sede. No livro de Lucas, falando sobre Lázaro e o homem rico. O homem rico olhou para Lázaro, do outro lado, e falou: pai Abraão, manda que Lázaro dê uma gota de água, que minha língua está ardendo de sede. Até hoje, aquele homem está com sede. E ficará com sede para toda a eternidade. Lá você vai ter sede, lá você vai ter fome, você vai sentir dor, medo, cansaço, mas não haverá descanso, não haverá água, não haverá alimento, não haverá paz. Gente, eu estou falando isso porque é uma realidade. E não há motivo para ninguém ir para o inferno, porque Jesus abriu o caminho para a gente ir para a casa do Pai dele. Ele foi preparar a morada. Ele está vindo para buscar e nos levar, para que estaremos com Ele para sempre. Por que alguém quereria não ir para o céu? O fardo é leve, a carga é suave. Mas o engano do pecado engana muitos. Pastor, o que tem isso a ver comigo? Jesus foi preparar um lugar e Jesus vai voltar. Jesus, sendo noivo, ele foi preparar, ele voltará. 1 Coríntios 15, 52 fala sobre esse evento, esse buscar. 1 Coríntios 15, em versículo 52, o apóstolo Paulo descreve como vai ser. Ele fala assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vai ser assim, ó, num piscar de olhos. Num piscar de olhos, num instante. Aqueles que têm Cristo como Salvador, eles vão ser transformados. Agora, pastor, e quem morreu antes disso? Quem morreu vai ser ressuscitado. É o que Paulo fala aqui. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, vão ressuscitar com um corpo que não morre mais, que não se corrompe mais. É um corpo eterno, é um corpo glorificado, e nós seremos transformados também num corpo que não morre, um corpo que não peca, um corpo que vai viver para sempre no céu. Esse corpo aqui não está pronto para viver no céu. Às vezes que Deus aparecia para seres humanos, Deus precisava esconder os seres humanos, porque a glória de Deus iria destruir estes corpos mortais. Então Deus vai nos transformar, vai nos dar corpos novos, para que possamos habitar no céu, na casa do Pai dele para sempre. Isso vai acontecer, ó, no abrir e fechar de olhos. Eu não creio que esse dia está muito distante. Você vê as notícias hoje, é terremoto, é guerra, é nação, é peste, é fome, Jesus falou, isso não é o fim, é o começo do fim. São sinais. Gente, Jesus está voltando. O dia está próximo. Eu mencionei outro dia aqui para a igreja, essa proliferação dos muçulmanos no mundo inteiro. Sabe o que é isso? É em preparação para a tribulação. É em preparação. O anticristo vai precisar de pessoas que vai sair matando judeu e crente, judeu e crente. Quem hoje no mundo já faz isso? Os muçulmanos. Eles estão saindo dos países dele em massa, indo para a África, para a Austrália, para a Europa, para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para o Brasil. É em preparação. Só que é o seguinte, quando Jesus vier buscar a gente, Jesus vier buscar os seus, nós não vamos passar por esse período. Agora quem ficar vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, mais uma vez Paulo falando sobre o arrebatamento. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Gente, isso vai acontecer. Jesus está voltando para arrebatar, estaremos nos ares com Ele para todos sempre. Agora, aqueles que ficarem, aqueles que não receberam Cristo como Salvador. Eu não estou falando aqueles que foram em tal igreja. Estou falando aqueles que receberam Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador de suas almas. Vai ficar. Vai ficar. Vai perder o trem, perder o bonde. Jesus vai vir buscar, mas não vai. Tudo está pronto. Jesus pode voltar a buscar os seus a qualquer momento. Você está pronto? Você está pronto? Você faz parte deste grupo de pessoas que vai ser reunido nos ares? Ou você vai ser deixado para trás? Para encarar o anticristo. Para encarar a tribulação aqui na terra. Enfrentar o mundo dominado por Satanás e o anticristo. E Satanás é um mestre enganador. Ele já engana as nações. Imagine quando ele estiver reinando no poder. Pois é. Última coisa esta noite. Jesus foi preparar lugar, Jesus vai voltar e Jesus mostrou o caminho. Jesus mostrou o caminho, versículo 8 de João 14. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Conheceis o caminho. Que caminho é esse? O caminho para o céu. Jesus falou que ele era o caminho para o céu. Versículo 5. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Tomé não entendeu nada. Tomé falou: Deus, Jesus, que caminho? Que céu? Que é isso que está falando? Aí no versículo seguinte, no versículo 6, Jesus falou: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Não é a sua igreja, não é a minha igreja, não são suas boas obras, não são minhas boas obras, não é o que você faça ou deixa de fazer, é Cristo. O caminho para o céu é Jesus. Se alguém quiser merecer entrar no céu, a Bíblia fala que a receita é o seguinte: você quer merecer ir para o céu? Então quando você bater na porta do céu, você olha na cara de Deus e fala assim: Deus, eu nunca pequei na minha vida. Desde que eu nasci até quando eu morri agora há pouco, Deus, eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca fiz nada de errado, nunca falei nada de errado, nunca pensei nada de errado, eu sou perfeitamente imaculado e perfeito. Tal pessoa pode entrar no céu. Tem alguém aqui que pode, com toda sinceridade no coração, colocar a mão na Bíblia e dizer: eu nunca pequei na minha vida? Sabe por que não tem? Porque não existe. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído quer dizer reprovado. Se para ir para o céu fosse uma prova, fosse um concurso vestibular, ninguém passava. Porque a nota é nota 1000. Tem que tirar 1000. Nota 1000 é: eu nunca pequei uma vez na minha vida. Em nada, momento algum, em nada. Pronto. Você tirar nota 1000, você entra. Mas se tiver um pecado que seja, só umzinho, destituído está da glória de Deus. Mas esse é o preço. Esse é o preço do céu. Isso é o que é preciso para um ser humano entrar no céu. Não, pastor, se for assim, ninguém vai. Não, ninguém vai merecer ir para o céu. Nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso que Deus, Ele quer dar o céu para mim e para você como um presente, como um dom gratuito. A Bíblia fala. Efésios 2, versículo 8, 9 fala: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. É de graça, é um dom gratuito.
E é gratuito porque alguém pagou. Um presente. Quem paga, você ou quem dá o presente? Quem dá o presente que paga. Se você dá o presente, então você paga o presente. Se você recebe o presente, quem te deu o presente é que paga. E Jesus está dizendo o seguinte: o céu é um presente. É um dom gratuito. É pela graça. É Deus que está dando. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é o dom gratuito de igreja essa ou igreja aquela. Não é o dom gratuito de uma pessoa, de um pastor, de um padre, de um bispo, de um papa, de um que seja. É o dom gratuito de Deus. Então quem vai pagar é quem? É Deus. Se Deus está dando o dom gratuito, é Deus que vai pagar o dom gratuito. Qual o preço? Não é dinheiro. Qual o preço? Uma vida sem pecado. Como é que Deus pagou esse preço? Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, sair da glória, nascer como homem, viver nesse mundo, ser tentado como nós, porém sem pecado. E Ele foi para a cruz, não foi levado, Ele foi. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falou João Batista. Ele veio para esse motivo, Ele veio para esse fim. Porque só Cristo tem uma vida perfeita, imaculada, sem pecado. Só Cristo. Se você pendurar eu numa cruz, fazer exatamente o que fizeram com Cristo, não ia resolver nada. Porque eu sou um pecador igual, todo mundo aqui. Precisava ser alguém que nunca cometeu transgressão, ou pecado, ou falha alguma. E só Cristo preenche esse pré-requisito. E Cristo foi levado para a cruz, foi martelado na cruz, após ser cruelmente torturado. E lá Ele deu a sua vida, como pagamento pelos nossos pecados. E o céu é de graça, porque Cristo pagou o meu preço, a minha dívida. Ele sofreu a minha condenação. E agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que recebem este dom gratuito da vida eterna, que recebem esse dom gratuito comprado na cruz por Cristo, estes farão parte daqueles que serão arrebatados, aqueles que serão levados para estar com Ele na casa do Pai, onde Ele foi preparar morada e prometeu voltar para buscar aquele e aqueles que nele crê. Vamos fechar nossos olhos essa noite.